Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que se realmente fomos comprados com alto preço, que foi o sangue de Jesus, então temos a responsabilidade de cuidar nosso corpo e mantê-lo saudável para a glória de Deus. A temperança é a chave para alcançar este objetivo. Temperança é a abstinência de tudo aquilo que faz mal e o uso moderado daquilo que é bom. Vamos começar falando de um homem cuja vida é uma vida de inspiração. Estou me referindo a Noé. Em Gênesis capítulo 6, versículo 9, encontramos parte da biografia deste homem. Diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé, homem justo, era perfeito em suas gerações. Noé caminhou com Deus. Imagine o que a Bíblia afirma a respeito de Noé. Era um homem justo, perfeito, santo, uma vida irrepreensível. Mas perceba que essa afirmação não é feita por um ser humano, mas pelo próprio Deus. Os homens podem se enganar em relação às pessoas. A nossa opinião a respeito dos outros é baseada naquilo que vemos e muitas vezes nos enganamos. Porque aquilo que pensamos que alguém era, na verdade, não é bem assim e acabamos nos frustrando com isso. Mas no caso de Noé, não é um homem aquele que descreve a vida do patriarca, mas é Deus que nunca se engana. Isto não te parece extraordinário? Sem nenhuma dúvida, a vida de Noé foi uma vida de inspiração. Mas há um momento triste na vida desse homem. Um dia, embriagou-se, mas de uma maneira tão grande, tão feia, que perdeu o controle de seus atos e ficou nu diante de todo mundo. Eu acho que muitas pessoas já se embriagaram quando não conheciam Jesus, mas ao ponto que Noé chegou, eu acredito que poucas. Um bêbado, fazendo um escândalo terrível. E agora, o que diz a Bíblia? Que Noé era um homem justo entre seus contemporâneos. Claro que, enquanto Noé estava embriagado, não era justo. Ele tinha chegado a essa situação porque tinha soltado o braço poderoso do Pai. Ninguém cai no pecado quando está em Cristo. Para pecar, é preciso primeiro afastar-se da justiça que é Deus. Noé se afastou de Deus e por isso caiu. Aqui, querido, existem duas lições a serem aprendidas. A primeira é que não importa se você cair. Veja, tomara que você nunca caia, que Deus não permita. Mas se por algum motivo você cair, levante-se. Noé se levantou daquela grande queda. E o que diz Deus? Que Noé foi justo entre seus contemporâneos. Isto é animador. Então levante-se você, não fique caído. Se o inimigo feriu você, olhe para a cruz do Calvário e receba o perdão de Jesus. A outra lição que podemos aprender deste incidente de Noé é que ninguém tem a menor ideia daquilo que ele pode fazer ou aonde pode chegar se um dia se afastar de Deus. Já imaginou? Aquele bravo pregador do Evangelho, Noé, o homem que não teve medo de ser ridicularizado por uma geração que ria dele quando ele disse que ia chover. Esse bravo soldado de Deus, o dia que soltou a mão do Pai, caiu e caiu feio. Ah, querido, Jesus é a nossa única garantia de êxito. Não é a nossa força de vontade, não é o nosso controle próprio, não é o nosso moralismo, não é o passado glorioso que tivemos, nem sequer o fato de que somos membros de igreja. Jesus, somente Jesus e mais ninguém. Mas agora, na segunda parte da lição, vamos falar dos efeitos nocivos do uso do álcool. É assustador. As estatísticas dizem que na primeira década deste novo século, 1,8 bilhão de pessoas morreram por causa do álcool.
Isso significa quase 1/3 de toda a humanidade. Entre esses mortos estão incluídos vítimas de acidentes provocados pelos efeitos da embriaguez e também vítimas de doenças causadas pelo uso do álcool. A Bíblia é categórica ao afirmar que o cristão deve cuidar do seu corpo, evitando destruí-lo usando bebidas alcoólicas. Olhe, por exemplo, o que diz Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Impressionante a afirmação de que no uso do álcool, do vinho, há contenda. Não é necessário muito esforço para lembrar que algumas famílias já foram destruídas pelo vício do álcool. Há muita gente que diz, eu só bebo socialmente. Beber socialmente? Oh, querido, não existe bebedor social. Existem pessoas que estão trilhando o começo de um caminho doloroso que acabará no vício, mas beber socialmente não existe. Porque o álcool tem o poder de viciar. Mas o vício não chega do dia para a noite, é um processo. E durante esse processo a pessoa pode dizer que bebe socialmente, mas não é verdade. Outro dia alguém me disse, pastor, Paulo diz que não devemos embriagar-nos com vinho, mas se eu me embriagar com outra bebida, estaria errado? Essa pessoa me fez essa pergunta em tom de brincadeira, mas há uma explicação para o que ele disse. Nos tempos de Paulo, a bebida alcoólica mais comum era o vinho. E por outro lado, não existia a variedade de bebidas que existem nos dias de hoje. A Bíblia também não enumera bebidas. O conselho é que devemos afastar-nos do álcool. No livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 1, diz assim, o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Aqui, o pensamento é que o uso das bebidas alcoólicas não é sábio. Veja, sabedoria é a capacidade de saber administrar a vida para a felicidade. Mas o sábio Salomão afirma que aquele que consome bebidas alcoólicas não é sábio. A pessoa acha que está buscando a felicidade, mas, no entanto, está se dirigindo para a desgraça. Outro dia, eu recebi uma carta de um presidiário. Era uma carta dramática, porém instrutiva. O homem dizia, pastor, eu estou preso, condenado a 15 anos. Por quê? Ele diz, eu não fiz nada de mal. Quer dizer, não quis fazer nada de mal. Era aniversário dele, convidou seus amigos, colocaram carne na brasa, compraram várias caixas de cerveja, estavam aí dançando, comendo carne, bebendo cerveja, lá pelas 4, 5 da tarde, já todo mundo estava meio embriagado, aí está a tonteria do álcool. Seguramente que aí havia muito bebedor social que só no domingo, por causa dos amigos, estava bebendo, mas todo mundo já estava alterado. De repente, este homem viu o seu melhor amigo dançando com sua esposa e teve a impressão de que o amigo estava molestando a sua esposa. Entrou na casa, pegou o revólver, deu 6 tiros no amigo. Quando despertou da bebedeira, ele estava preso. Depois foi condenado a 15 anos de prisão. O melhor amigo morto. A esposa sozinha. Aí está. Ele não quis parar na cárcere. Ele quis se alegrar, confraternizar com seus amigos. Mas esse é o problema do álcool.